o assunto é dons espirituais, é ministérios, eu acredito que esse seja um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Porque há um versículo da palavra de Deus que é extremamente distorcido por algumas correntes teológicas. Quando você lá, 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Um capítulo que todo mundo conhece, capítulo do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. Você continua lendo Coríntios 13, num determinado momento, Paulo fala assim: havendo línguas, cessarão, havendo profecias, desaparecerão. Né? Então o que Paulo está falando? Que o dom de línguas um dia vai desaparecer, isso é verdadeiro. O dom de profecia um dia vai desaparecer. Aí ele continua, aí ele fala assim: ó, agora nós conhecemos em parte, né? Mas um dia conheceremos perfeitamente. Quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte desaparecerá. Aí o que algumas correntes teológicas falam? Que a Bíblia é aquilo que é perfeito. E quando a Bíblia foi completa, né, quando a Bíblia terminou de ser escrita a Bíblia é aquilo que é perfeito, essa corrente alega. Então o que é em parte, ou seja, os dons, desapareceram. Por isso que existem algumas igrejas, e graças a Deus são bem poucas mesmo hoje, que falam que os dons espirituais não existem. Que os dons espirituais cessaram quando a Bíblia completou. Bom, por que esse ensino é um ensino? Primeiro que é falso, né? Em nenhum momento em Coríntios capítulo 3 diz que os dons cessariam quando a Bíblia terminasse de ser escrita. Não está escrito isso lá de maneira alguma. O que diz é quando vier aquilo que é perfeito. Nós já falamos que a melhor maneira de nós descobrirmos o verdadeiro sentido das Escrituras é na própria Escritura. Amém? Fala comigo, a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Então a melhor maneira de você entender uma verdade da Bíblia, que existe confusão, se você quer saber o real sentido, o primeiro lugar que você tem que vir é na própria Bíblia. Então, esse texto aqui, em Efésios capítulo 4, ele está falando do mesmo assunto de Coríntios capítulo 13. Coríntios está falando dos dons, Efésios também está falando dos dons. Coríntios fala que os dons cessarão quando vier o que é. Aqui também fala que os dons cessarão quando o quê? Vier o que é perfeito. Só que aqui ele fala o que é perfeito. O que é perfeito? Até que cada homem chegue na estatura de varão perfeito, ou seja, de Jesus. Quando você for exatamente como Jesus, você não precisa de mais nenhum dom. Por quê? Qual o propósito dos dons? Edificar a igreja. Qual o propósito dos dons? Fazer a igreja amadurecer. Quando você for exatamente como Jesus, você não tem mais que amadurecer. Você não tem mais que crescer. Você alcançou a estatura de varão perfeito, ou a estatura de pessoa completa. Quando é que isso vai acontecer? Na volta de Cristo. Porque na volta de Cristo, aquilo que é mortal será revestido pela imortalidade. Aquilo que é frágil será revestido pela força. Então, os dons espirituais cessarão? Sim. Quando? Unicamente quando Jesus voltar. Antes disso, os dons espirituais permanecem, os dons espirituais continuam e nós precisamos deles. Amém? Amém.